Olá pessoal, eu sou o professor Gustavo Viegas e este é o Toda Matemática. Eu tenho a força 1, 2 e a força 3, 1. Eu quero saber como somá-las de maneira a ter a força resultante 5, 5. Ou seja, eu quero descobrir quem são os números x e y, tais que o x multiplicado pelo vetor 1, 2, mais o y multiplicado pelo vetor 3, 1, dê como resposta o vetor 5, 5. Inicialmente, eu vou escrever isso daí no formato de matriz. Eu pego cada vetor e posiciono como sendo uma coluna da matriz. Então eu fico com a matriz 1, 2, 3, 1, 5, 5. Note que a primeira linha significa 1 vezes x mais 3 vezes y igual a 5. E a segunda linha significa 2 vezes x mais 1 vezes y igual a 5. Para resolver um sistema, eu posso utilizar, por exemplo, o método do escalonamento, que é aquele em que eu vou utilizar o primeiro elemento lá da primeira linha, o 1, para cortar aquele que está embaixo dele, o 2. Para que o 1 corte o 2, eu vou trocar toda a segunda linha. A linha 2 vai receber menos 2 da linha 1 mais a linha 2. Agora eu vou pegar cada elemento ali da linha 1, multiplicar por menos 2 e somar com a linha de baixo. Menos 2 vezes 1 mais 2, 0. Menos 2 vezes 3 mais 1, igual a menos 5. Menos 2 vezes 5 mais 5, igual a menos 5. Então, a nova linha 2 é 0 menos 5 menos 5. O que significa isso? 0 vezes x menos 5 vezes y igual a menos 5y. Se menos 5y é igual a menos 5, passa o menos 5 dividindo, o y vale 1. O que é a linha 1? X mais 3y igual a menos 5. E eu já sei que o y vale 1. Então vai ficar x mais 3 vezes 1, que é 3, igual a 5. Passo o 3 subtraindo, x igual a 2. Eu descobri os pesos que multiplicam os vetores v1 e v2 e dão como resposta aquele vetor força, o 5, 5. 2 vezes o vetor 1, 2, mais uma vez o vetor 3, 1, dá o vetor 5, 5. Então o que tem que acontecer? Eu tenho as minhas forças originais, eu tenho que pegar o vetor força 1, 2, eu tenho que pegar 2 deles. E o vetor força 3, 1, apenas um deles. E agora eu faço a soma utilizando a regra do paralelogramo e encontro o vetor resultante, o 5, 5. Nós dizemos que o vetor B ele é uma combinação linear dos vetores V1, V2 até o Vm, se existem números, o x1, o x2, o x3 até o xm, tais que quando eu multiplico o x1 pelo V1 e somo com o x2 vezes o V2, vou fazendo essas operações até o xm vezes Vm e encontro como resposta o B. Aqui eu vou dar 3 vetores, o vetor V1, o V2 e o B. A minha pergunta é, para qual escolha de H esse vetor B é uma combinação linear dos dois anteriores, do 1, 3 e do 2, 6. Ou seja, eu quero saber qual é o H que eu preciso ter para que aquelas duas forças V1 e V2 se combinem de maneira a ter como força resultante o vetor B. Então, em princípio eu tenho o sistema x que multiplica o vetor 1, 3, mais y que multiplica o vetor 2, 6, igual ao vetor B, que é o 2H. Eu vou escrever isso na notação de matriz. Eu pego cada coluna da matriz, é justamente um vetor, então vai ficar a matriz 1, 3, 2, 6, 4H. E agora eu vou descobrir para qual H esse sistema aí ele é possível. Quando eu descobrir o H para o qual o sistema é possível, eu descubro o H tal que o vetor B ele é a combinação linear do V1
e do V2. Eu vou resolver escalonando. O 1 vai cortar aquele 3 embaixo dele. Então, a linha 2 vai receber menos 3 da linha 1 mais a linha 2. Eu vou fazer essa operação porque menos 3 vezes 1 mais 3 dá 0. O objetivo é ficar com aquele 0 ali. Agora com todos os outros números. Menos 3 vezes 2 mais 6 também deu 0. Menos 3 vezes 4 mais h dá menos 12 mais h. Então, o que aconteceu na nova linha 2? A nova linha 2 é 0, 0, menos 12 mais h. Não tem como 0x mais 0y dar menos 12 mais h. Então, para que o sistema seja possível, eu preciso que o menos 12 mais h seja igual a 0. É a única maneira de eu ter um sistema com solução. Menos 12 mais h é igual a 0 se o h for 12. Então, se o h for 12, o vetor B é a combinação linear do V1 e do V2. E nós podemos inclusive olhar aqui pelo desenho que os vetores V1 e V2 eles são alinhados. Então, com aquela escolha de h igual a 12, eu consegui 3 vetores alinhados. Tem uma empresa. Essa empresa ela extrai minas. Ela extrai ferro, alumínio e cobre de 3 regiões. Em uma região ela extrai 1 tonelada de ferro, 0 toneladas de alumínio e 1 tonelada de cobre. Em outra região essa empresa extrai 1 tonelada de ferro, 2 toneladas de alumínio e 1 tonelada de cobre. Numa terceira região, essa empresa ela extrai 2 toneladas de ferro, 2 toneladas de alumínio e 1 tonelada de cobre. Então tem a empresa, ela extrai de 3 regiões diferentes as quantidades que aparecem aí. Vamos supor que essa aí é a extração semanal da empresa. Só que o que acontece? Eles querem produzir agora 6 toneladas de ferro, 6 toneladas de alumínio e 4 toneladas de cobre. Então o que vai acontecer? Eles precisam aumentar ou talvez diminuir a produção dessas regiões aí. A minha pergunta é, que ajuste a empresa precisa fazer, ou seja, aumentar ou diminuir a produção de cada região, de maneira a ter essa produção semanal. Eu vou escrever a produção de cada semana como sendo um vetor. Então, a produção de uma semana da primeira região é o vetor 1, 0, 1. A produção de uma semana da segunda região é o vetor 1, 2, 1. A produção de uma semana da terceira região é 2, 2 e 1. Eu quero descobrir quem são os números x, y, z que multiplicam da maneira correta aí, ó, o x vezes o V1 mais o y vezes o V2 mais o z vezes o V3, de maneira que dê como resposta aquilo que nós queremos que seja a produção semanal total, o vetor 6, 6, 4. Então, inicialmente eu vou descobrir o x, o y e o z. Pego esses vetores todos e monto um sistema linear ali na forma de uma matriz completa. Cada coluna da matriz é um vetor. Então eu fiquei com a matriz 1, 0, 1, 1, 2, 1, 2, 2, 1 e 6, 6, 4. Para encontrar o x, y, z, eu vou utilizar o método do escalonamento. Aquele primeiro elemento lá da matriz, o 1 lá de cima, o elemento da posição A1, 1, vai cortar os 2 números abaixo dele. Só que na linha 2 já tem um 0, então só preciso ir para a linha 3. Então o 1 vai cortar o 1. Como é que vai ser isso? A linha 3 vai receber menos a linha 1 mais a linha 3. Então vai ficar menos 1 mais 1, 0. Menos 1 mais 1, 0 de novo. Menos 2 mais 1, menos 1. Menos 6 mais 4, menos 2. Então a nova linha 3 é 0, 0, menos 1, menos 2. O que significa isso? Eu vou começar lá pela linha 3. 0 vezes x, mais 0 vezes y, menos 1 vezes z é igual a menos 2. Ou seja, menos z igual a menos 2, z igual a 2. Primeiro eu vou descobrir os valores, depois eu
vejo o que eles significam. Agora eu vou descobrir o y. 0x mais 2y mais 2z é igual a 6. Só que o z vale 2. Então vai ficar 2 vezes y mais 2 vezes 2, que é 4, igual a 6. O 4 vai subtraindo. 2y igual a 2, y igual a 1. E vou para a linha 1. X mais y mais 2z igual a 6. E eu substituo no lugar do y o 1 e no lugar do z o 2. Fica o x mais 1 mais 2 vezes 2, que é o 4, igual a 6. Ou seja, o x mais 1 mais 4 igual a 6. Passa esse 1 mais 4, que é 5, para o outro lado. Então vai ficar o x igual a 1 também. Encontrei a solução. X igual a 1, y igual a 1, z igual a 1. O que significa isso? Que nós temos que ter uma produção semanal da região 1, mais uma produção semanal da região 2 e 2 produções semanais da região 3. Então, para essa empresa atingir a sua meta, ela precisa manter a produção das regiões 1 e 2 e duplicar a produção da região 3. Então, note que esses pesos 1, 1, 2 são aqueles que eu preciso colocar para multiplicar os vetores e encontrar como solução o vetor 6, 6, 4. E é isso aí. Espero que tenha gostado. Muito mais vocês encontrem em todamatemática.com.